talentos estão em todos os lugares, mas nas empresas é como se eles não existissem. Líderes me perguntam com frequência: o que eu faço quando alguém do meu time apresenta um sintoma ou alguma dor emocional? E o que eu respondo? Que tal comprar uma caixa de lenços? Essa é uma das minhas ferramentas de trabalho mais importantes. Ela me acompanha em todas as minhas intervenções. Um gesto simples que pode ser o início da revolução que a gente mais precisa, a revolução do cuidado. Estender uma caixa de lenço a alguém em dor significa veladamente muitas coisas. Estou contigo. Você não está sozinho. Além disso, carrega uma força que subestimamos. É uma linda possibilidade de uma conexão mais profunda, oferece abrigo e espaço de expressão e validação das nossas dores e reconhece o cuidado como parte da estratégia do negócio. Liderados não esperam líderes emocionalmente perfeitos. Liderados esperam líderes emocionalmente honestos. Se o meu líder se emociona, eu estou autorizado também a me emocionar. Numa das minhas capacitações para lideranças, éramos eu, a diretora de RH, um grupo de 8 diretores e uma CEO, considerada por esse time como uma mulher fria, distante. E essa tinha sido exatamente a demanda. Como que a gente reconstrói essas relações a partir da perspectiva do cuidado? Todo mundo conhecia a dor dessa CEO, mas ninguém nunca tinha tido a oportunidade de conversar com ela sobre isso. Quando a gente começou o trabalho, a cena mostrava uma mulher muito potente, muito inteligente, mas impenetrável. E conforme a gente foi evoluindo nas atividades, naturalmente os vínculos foram se transformando e foi se estabelecendo um espaço de muito mais intimidade e afeto. No segundo dia, essa CEO conseguiu revelar o que estava por trás de toda essa fachada. Os detalhes da dor de ter perdido a sua filha única, de 7 anos, com leucemia. E esse era o motivo pelo qual ela não conseguia construir novos vínculos no trabalho, porque o maior vínculo que ela construiu na vida tinha sido rompido da forma mais violenta. Nem preciso dizer para vocês que os feedbacks que eu recebi desse trabalho foram: a nossa equipe nunca mais foi a mesma. Histórias como essa começam com um olhar gentil, uma escuta atenta e um interesse genuíno pelo outro. Histórias como essa começam com uma demonstração de humanidade para uma dor que pode ser dilacerante. E o que a gente está fazendo com as nossas dores no contexto do trabalho? Como acolher as nossas dores num mundo que nunca desacelera? O luto é um processo natural e esperado à medida que a gente rompe um vínculo. É o fim do nosso mundo conhecido. É um dançar no escuro, definitivamente, sem a gente saber o que vai acontecer. É um reaprender a viver uma vida que a gente não conhece. Além da gente perder pessoas que a gente ama muito, existem os lutos não reconhecidos. Quais são eles? O divórcio, perda de animal de estimação, síndrome do ninho vazio, o diagnóstico de uma doença que ameaça a continuidade da vida, abortos, infertilidade, mudanças de trabalho, mudanças de cidade, de país, dentre outros. Tenho certeza que todos vocês, nesse teatro, já viveram experiências como essa e quando chegaram no trabalho, no retorno ao trabalho, ouviram frases como: sinto muito porque a sua avó morreu, mas ela já estava tão velhinha, né? Ou, meus sentimentos que você perdeu seu bichinho de estimação, mas logo, logo você adota outro. A vida não é do jeito que a gente quer. A vida é cheia de grandes e pequenos lutos. Dói a gente se dar conta de que a gente colocou tudo isso para debaixo do tapete. Dói a gente se dar conta de que a gente não tolera a tristeza e a gente não tolera a possibilidade da gente poder abrir esses espaços de expressão no trabalho. Por mais que a gente tente, a gente não consegue esconder os nossos lutos. Não tem atalho,
não tem saída de emergência, não tem rota de fuga. É o evento mais desorganizador que a gente vai viver. E junto com ele, as piores sensações: arrependimentos, culpas, tristeza profunda, raiva, inseguranças, medos, incertezas. Além disso, o luto afeta a nossa dimensão física. Mudanças pelo corpo, dores pelo corpo, mudança no nosso metabolismo, taquicardia. Luto também afeta a nossa dimensão cognitiva, comprometendo o nosso foco, a nossa atenção e a nossa produtividade. Luto é: não vou dar conta, não consigo. E para completar, uma palavra difícil que o acompanha, que é impotência. E aí a conta não fecha, porque impotência não combina com trabalho, impotência não combina com resultados, impotência não combina com metas. E se a gente quer levar os indivíduos dentro das organizações para a sua máxima potência, é muito importante a gente entender por que os indivíduos não estão conseguindo ir para a sua máxima potência. Há 6 anos, depois de fazer uma transição de carreira, eu me dedico a levar o cuidado para o centro das relações de trabalho, a partir de processos de acolhimento, letramento emocional e, sobretudo, a promoção da nossa saúde existencial. E o que eu encontro? 2 grandes dores. A primeira, o sofrimento pela perda. E a segunda, a gente chegar no trabalho e a gente não poder falar sobre ela. Ou seja, o sujeito fica inadequado, isolado, porque encontra o maior tabu social e o rótulo daquele que é fragilizado, daquele que demonstra fragilidade e daquele que não pode expressar efetivamente aquilo que está sentindo. E a sociedade ainda nos impõe uma positividade que pode ser tóxica e que é incompatível com a nossa condição humana. A gente pode trabalhar de muleta porque a gente quebrou a perna, mas a gente não pode trabalhar triste porque a gente perdeu alguém que a gente ama. Lutos corporativos é quando a gente esconde as nossas dores atrás das câmeras online. Lutos corporativos é quando a gente empurra as nossas dores para debaixo das mesas de reuniões. Lutos corporativos é quando a gente exige performance a qualquer custo, mesmo com os corações em pedaços. Negar a dor nos intoxica. Luto não é doença, luto não é burnout, luto não é transtorno de ansiedade, luto não é depressão. Mas, além dos sintomas se confundirem, se a gente não cuidar desses lutos, eles podem sim se transformar em tudo isso. A doença mental é multifatorial e uma das principais causas dos nossos adoecimentos são as nossas histórias e as nossas experiências de vida. Porém, não são os lutos que nos adoecem, mas é a falta de espaço social, de cuidado e de afeto para a gente falar sobre eles. A gente adoece por medo do julgamento. Luto corporativo é quando o medo vira silêncio, é quando o silêncio vira cultura e quando a cultura nos adoece. Muito mais do que planilhas, estratégias, programas mirabolantes e discursos às vezes superficiais e motivacionais, o que efetivamente transforma um ambiente de trabalho é a nossa capacidade de acolher efetivamente aquilo que está acontecendo com as pessoas. É a nossa capacidade de acolher aquilo que está por trás das máscaras sociais e das aparências. Certamente, no ambiente de trabalho de vocês, há muita vida, mas também pode haver muita dor. Por isso, a responsabilidade do cuidado deve ser compartilhada entre organização, líderes e indivíduos. Empresas não existem para nos adoecer. Promover o cuidado é oferecer ferramenta, letramento emocional, repertório, mas, sobretudo, melhores condições de trabalho. Promover o cuidado é compromisso ético. Promover o cuidado é distensionar e aliviar a pressão que, na maioria dos casos,
é inerente ao negócio. Promover o cuidado é oferecer segurança. E nos dias atuais, oferecer segurança é afrouxar a insegurança. Por isso, a gente vai precisar de líderes que sejam firmes, assertivos e corajosos para assumirem essa responsabilidade e para assumirem conversas difíceis. E isso não significa que eles precisam ser complacentes. Líderes não têm todas as respostas. Ninguém tem todas as respostas. Tampouco os líderes perdem a sua autoridade e o seu respeito por conta disso. Muito pelo contrário. É aquela velha máxima: meu chefe é tão incrível que eu não posso decepcioná-lo. E sobre os indivíduos, a gente precisa sim também de uma postura ativa, responsável, frente aos desafios que a vida nos apresenta, tanto pessoal quanto profissional. A mudança individual é a única possível hoje. E a minha prática tem mostrado que nós todos temos uma capacidade infinita de recursos internos, cabe a nós acessá-los dentro do tempo e das nossas possibilidades individuais. Já sabemos também que nunca mais seremos os mesmos depois de uma experiência de luto, mas isso não pode ser o fim. Há muita beleza nos processos de transformação, elaboração e ressignificação das nossas experiências de dor. Cabe a gente querer investigar e entender melhor. Em 2023, o Fórum Econômico Mundial apontou a saúde mental como uma ameaça global ao declínio do bem-estar e da produtividade. Não há dúvidas sobre o risco à economia, não há dúvidas sobre o risco à vida humana. Por isso, a escuta nunca foi tão necessária. E o acolhimento, ele não é técnico, o acolhimento é humano. Pressupõe contato físico, olho no olho, mão no ombro. Estenda uma mão ao indivíduo em dor, que ele vai te devolver com um salto importantíssimo de desempenho, de engajamento, e provavelmente isso ainda vai afetar positivamente a reputação da sua empresa. Definitivamente, a gente prefere consumir, investir e trabalhar em empresas que tenham uma forte dimensão afetiva. Por fim, o trabalho nos entrega muitas coisas. Realiza os nossos sonhos, organiza a nossa rotina, oferece crescimento, oferece realização. E com sorte a gente ainda faz grandes amigos. Mas tem uma parte íntima e intransferível que talvez o trabalho nunca possa nos entregar. E é muito importante a gente cuidar dessa expectativa. Tem uma parte existencial que só a gente pode fazer pela gente. Não é possível terceirizar. A expressão é o contrário da depressão. Dor compartilhada é dor diminuída. Não precisamos escolher entre o cuidado e o resultado. Ambos podem e devem caminhar juntos. Cuidar dos lutos corporativos é a gente encontrar conforto no desconforto nos dias de hoje. Por isso, eu convido a vocês a pensar que a revolução do cuidado, dentro ou fora da empresa que vocês trabalham, pode começar por vocês. Busquem e ofereçam ajuda, mas tenham sempre à mão uma caixa de lenços. Obrigada.